Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui no Regeneração, na casa de Bezerra de Menezes, e podemos começar mais uma etapa, estudando Paulo de Tarso. Então, vamos começar o estudo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Hoje vamos estudar então o primeiro capítulo. Vamos fazer um geral sobre a carta e depois o primeiro capítulo. Vamos fazer a leitura da carta com a nossa amiga Márcia Nessa. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Endereço: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admoestação. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho do Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vô-lo dissemos, volto a dizê-lo agora: se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. 1. Prova dos fatos. O apelo de Deus. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Da Bíblia de Jerusalém. Obrigado, querido. Bom, então nós vamos começar o estudo da carta aos Gálatas. Essa é a declaração da independência cristã.
O cristão é livre e independente. E é isso que Paulo vai mostrar com muita agitação do espírito, com muita determinação, este conceito. É uma carta muito respeitada em termos do cânon da igreja, porque os pais mais antigos, as citações mais antigas já faziam referência a esta carta. Para quem ela é dirigida? Ela é dirigida para a região da Galácia. A Galácia hoje fica na moderna Turquia. É uma região imensa e, propriamente dito, ela é dividida em duas partes, a Galácia. A Galácia do Norte e a Galácia do Sul. A Galácia do Norte veio dos gauleses, dos antigos celtas. Então, uma região bastante primitiva no sentido de antiga, né? Não há nenhuma passagem nas Escrituras que mostre que Paulo teve neste lado da Galácia, e sim na Galácia do Sul. Então, essa carta está sendo escrita para os irmãos da Galácia do Sul, que foi a primeira missão apostólica de Paulo. Ele sai com Barnabé e João Marcos da Síria, de Antioquia, vai para Chipre. Lá Marcos volta e ele continua com Barnabé para realizar a sua primeira grande missão. E aí ele sobe, hoje seria pelo sul da Turquia, e entra nessa região da Galácia do Sul. E ali ele vai passar por 4 cidades importantes, onde ele vai fundar igrejas. Por isso que esta carta é uma circular para ser lida em várias igrejas. Por isso que está sempre, quando fala igreja aqui, fala no plural, porque são as muitas igrejas que Paulo fundou. Não só nessas 4 cidades que eu vou falar aqui para vocês, mas algumas outras que poderiam dizer que eram dependentes dessas cidades, mas que ficavam ali também naquela região limítrofe. A primeira foi Antioquia de Pisídia, onde explodiu a voz de Paulo. Paulo era gago, tinha dificuldade de falar. Ali em Antioquia de Pisídia, explode a voz de Paulo, e Paulo então começa a pregar e faz também uma cura muito significativa, né? Até juntamente com Barnabé, ele será considerado como um dos deuses romanos ali de volta, encarnados, poderíamos dizer assim, né? Paulo vai dizer que ele é um homem como outro qualquer, etc., mas que foi através de Jesus Cristo que a cura daquele paralítico aconteceu. Depois, Paulo vai dali em direção a Icônia. Nós tivemos a oportunidade lá de visitar essa região, né? E nós fomos na igreja de Paulo de Tarso, lá nessa cidade. Depois, nós temos a cidade de Listra, onde Paulo também sofreu muitas perseguições, e por fim a cidade de Derbe. Então ali são essas as localidades principais, onde que Paulo foi, pregou, fundou a igreja. Depois ele volta, deixando ali autoridades ou bispos, eram os mais experientes para cuidar da igreja, e ele volta à sua base, que é na Antioquia, na Síria, né? A antiga Síria. Agora a Antioquia pertence à Turquia também, mas antigamente era chamada de Antioquia da Síria. Então ele volta lá, que é ali que era a sua base. E depois, quando ele vai fazer a segunda viagem missionária, ele passa por essas cidades da Galácia do Sul outra vez, revendo os seus companheiros. E aí ele vai escrever essa carta na década de 50 para os seus irmãos de lá dessa região, que ele estava profundamente triste com eles, né? A carta ela é escrita em agitação de espírito. Paulo vai escrever de próprio punho essa carta, né? Como nós vemos no capítulo 6, versículo 11, em que ele escreve de próprio punho e bota a letra grande, porque ele escreve naquela agitação do espírito, que ele chega a dizer assim: estou surpreso, estou estupefato, como vocês tão rapidamente, em pouco tempo, em um curto espaço de tempo, deixam de seguir aquele a quem chamou vocês, que é Jesus Cristo, né, para seguir um outro evangelho.
como se existisse um outro evangelho, que Paulo vai sempre defender aqui nessa carta. Só existe um evangelho. Se existe um outro, se alguém pregou, é uma adulteração, né? Não é algo verdadeiro. Outra coisa que ele vai defender muito nessa carta é que esta liberdade em Cristo não é liberdade para fazer o que quiser, mas que essa liberdade está ligada à responsabilidade cristã, porque como você é um com Cristo, unido a Cristo, ele chega a dizer, nós somos Cristo em formação. Em outra passagem, no capítulo 2, que nós vamos ver na próxima palestra, ele diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo, o meu viver é Cristo. Então, se você vive Cristo, você então é o responsável. Não é liberdade no sentido de libertinagem, mas a grande liberdade é que você está livre do legalismo, aquelas regras, aquelas obras, aquelas obrigações que a lei exigia das pessoas. E Paulo faz uma comparação muito interessante. Existe um Deus que é Pai, um Deus que é amor, e esse legalismo do judaísmo seguia com rigidez a um Deus severo. E Paulo diz, esse Deus não é severo, esse Deus é amor, esse Deus tem interesse por nós, esse Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho para nos redimir, para nos salvar, tá certo? Então, se é assim, esta carta, ela vai abolir tudo aquilo que é do sistema do legalismo, né? Das imposições do Antigo Testamento, tudo aquilo que é cerimonial, que é ritualismo, e toda a parte também sacramental, né? Que depois, principalmente a Igreja Católica também colocou. Então, até com relação ao batismo pela água e tal, quer dizer, todas essas coisas são possíveis, mas nós não podemos ser escravos dessas coisas. No exato momento que quem nos dirige, quem é o nosso Senhor, quem é aquele que Paulo aqui vai chamar, que vai fazer o senhorio da nossa vida, é Cristo. E em Cristo há essa total liberdade. E o que ele fica surpreso é que essa igreja estava sendo cindida, estava sendo dividida por causa dessas delegações de judeus que ficavam andando atrás dele para provocar confusão, perturbação, desordem, ficavam dizendo que Paulo era mentiroso, que Paulo não tinha autoridade, e aí ele vai começar dizendo, não, a minha autoridade é de Cristo e Cristo em Espírito. Foi ele que apareceu para mim, o evangelho que eu prego é um evangelho revelado, foi revelado por Cristo, e eu não preciso carta de recomendação. A minha carta de recomendação é a minha própria vida, aquilo que eu vivo em Cristo, que preguei para vocês, e que estou surpreso que rapidamente vocês têm mudado tão assim, de forma tão estranha, e já me questionando e questionando o meu trabalho, vocês estão sendo iludidos, muito iludidos. E Paulo diz então que a situação era tão grave, que eles estavam num perigo tal, e a divisão, a desordem, a polêmica era tão grande que ele diz assim, um perigo de se morderem e se devorarem mutuamente, como está no capítulo 5, no versículo 15, né? A situação é tal que ele conta que ele estava com Pedro em Antioquia, da Síria, quando Paulo vivia com os gentios, normalmente, com aqueles que não eram judeus, com aqueles que não eram circuncisos, e Paulo convivia, comungava com eles muito bem. E de repente, quando chegaram alguns judeus vindo de Jerusalém, amando de Tiago, ele não quis mais comer, começou a se afastar, e alguns judeus convertidos começaram a se afastar também dos gentios, né? Então Pedro o repreende e diz, e o repreendi porque ele era digno de repreensão. E é muito interessante que Pedro vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, que as cartas de Paulo são escrituras. Quer dizer, Pedro acatou e acolheu muito bem esta repreensão, né? Mostrando que somos seres humanos, tanto Paulo quanto Pedro e quanto qualquer um outro pode cometer determinadas falhas, porque ainda estamos presos a conceitos humanos, quando nós não nos libertamos em Cristo. E ele fala então, né, que ele está então surpreso
porque ele diz que o evangelho dele está em perfeita harmonia também, aquilo que ele prega, com o que os apóstolos pregam. Ele vai falar isso nesta mesma carta, no capítulo 2, versículos de 11 a 19. Há uma semelhança perfeita daquilo que nós pregamos. Quer dizer, não há uma divisão entre nós, os apóstolos, muito pelo contrário. E aí vai ser todo o capítulo 2, em que ele vai dizer como que ele esteve lá, e junto com os apóstolos, etc, etc. Muito bem. Então, essa é um geral, assim, dessa carta, que é uma carta da liberdade, que para que o cristão goze esta liberdade em Cristo, que a nossa liberdade está em fazer a vontade do Mestre, em amar. Pronto. E aí não precisamos ser escravos de nada, não precisamos frequentar nada, não precisamos ter obrigação de regra nenhuma, não existe nenhum cerimonial, nada, nada. Aliás, você pode fazer qualquer uma dessas coisas, mas não é isso em si mesmo. O que realmente muda a nossa vida é ter as nossas atitudes à semelhança de Cristo, ou melhor, como num espelho projetar a nossa vida na vida de Cristo. Assim, sem mais delonga, entremos no capítulo 1. Vamos inicialmente resumir os versículos 1 e 2. E ele começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de nenhum homem, nem por intermédio de homem nenhum, mas por Jesus Cristo, em Deus, que o ressuscitou dos mortos, de Deus Pai. Aí, vamos lá. Eu sou apóstolo do Cristo, não por homem nenhum, não foi nenhum homem que me chamou. Foi o Cristo em espírito que apareceu para ele na estrada de Damasco. Segundo, não por intermédio de um homem também. Quer dizer, como se alguém tivesse falado para alguém que chegou a Paulo. Terceiro, eu sou, então, apóstolo do Cristo através de Jesus, mas não através necessariamente de Jesus, e sim de Deus, do Deus Pai, que por Jesus, quer dizer, então ele coloca Deus, o Deus Pai, né, como esse que age em Cristo para convocar Paulo. Então é algo maior, como se ele estivesse dizendo, é o Deus Pai que age em Cristo e me convocou para esse apostolado. E esse Deus Pai é alguém extraordinário. Guardem, porque ele diz assim, porque ele, esse Deus Pai, que se vocês quiserem saber, foi aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Agora, qual é a comparação que ele está dizendo? O meu apostolado, então, está diante de alguém que tem um poder extraordinário. Vocês conhecem alguém que tem poder de tirar a pessoa do túmulo? Então, é este que me chamou para o meu apostolado. E agora é interessante, e se foi através do Cristo que Paulo foi chamado, quer dizer, se Cristo foi um intermediário para chamar Paulo, e aí não é um homem porque foi em espírito que ele o chamou, é interessante que se estava morto ou veio do reino dos mortos, não está sob o jugo da lei. E se não está sob o jugo da lei, a lei terminou ali. É como se um juiz te condenasse a 20 anos de cadeia. Depois de um ano na cadeia, você morreu. Morreu. E acabou. Para o juiz daqui, a imposição sobre aquela pessoa. Quer dizer, a lei não vale mais. Então ele está dizendo, se Cristo veio dos mortos, agora não está mais sob o jugo dessa lei, da lei daqui do mundo. Porque as leis daqui de Moisés são para reger as coisas do mundo. E ele ainda diz mais. E se é assim, se é esse o conceito, por que ser escravo? Esse Cristo, então, que é tão extraordinário, ele supera a lei. Logo, ele vem apresentar uma nova lei, algo diferente que está no princípio do amor e no princípio da vida eterna, não da vida passageira. Tanto que na lei de Moisés dizia que quem não cumprir, a penalidade é morrer.
ia ser apedrejado ou qualquer coisa. Repare que a lei levava à condenação da morte. Ora, se a lei levava à condenação até a morte, em Cristo há uma libertação que transcende a morte. Logo está baseada numa outra lei, numa nova regra, numa nova fé que se chama amor. Tá? Então a ressurreição é uma vitória total, tá certo? Do legalismo. Ela é uma vitória sobre a lei, é uma vitória sobre o pecado, é uma vitória sobre a carne, e é uma vitória sobre o mundo, e é uma vitória sobre a morte. É este Deus que me convocou por Jesus para o meu apostolado. Vamos para os versículos 2. E ele estava escrevendo, né? Eu, Paulo, que não vim por ninguém e tal, está escrevendo para os Gálatas. E os irmãos que estão em minha companhia. Quer dizer, então Paulo, quando ele escrevia a carta, ou ele até usava alguns para escrever as cartas para ele que ele editava. Mas não é o caso aqui. Nessa ele vai escrever do próprio punho. Ele está numa agitação, ele não quis nem perder tempo, ele pegou e mandou brasa. Agora, mas ele diz que ele estava com outros companheiros. E por que ele diz que ele estava com outros companheiros? Aliás, a tradução melhor é essa: não são aqueles que estão em minha companhia. Ou melhor, eu, Paulo, apóstolo do Cristo, e aqueles que estão em minha companhia, é que estamos escrevendo para os Gálatas. E esses que estão em minha companhia, no original, são meus companheiros. Ou em outras palavras, estão numa campanha comigo, estão juntos comigo, são meus amigos, são meus colaboradores em Cristo. Então, se vocês pensam que eu estou sozinho, que agora a igreja daí é de tal forma que não estão ligando para a minha autoridade, estão me expulsando, saibam que eu também tenho um grupo de companheiros. Eu tenho alguns que gostam de mim, que aceitam a minha autoridade e aceitam o meu trabalho e que me acompanham. Então, nós escrevemos às igrejas, está no plural, da Galácia. Nós já explicamos, de Antioquia de Pisídia, de Icônia, de Listra e de Derbe. Muito bem. Agora ele faz uma oração para começar a sua carta. Então a oração dele é assim: graça e paz por Deus nosso Pai e pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa saudando os irmãos da Galácia, saudando eles em Deus e em Jesus e desejando paz e graça. É interessante que Lutero, ele vai colocar essas duas palavrinhas da oração de Paulo, graça e paz, como a síntese do cristianismo. Quer saber o que é que cristianismo? É graça e paz. Graça porque é de graça, você não tem que pagar nada, é um favor, é um presente extraordinário de Deus, e não existe maior presente do que o que nós ganhamos, que é Jesus. Aliás, você pode fazer o esforço no Natal, que você quiser, em comprar um presente maravilhoso, de preferência dê para mim, se você quiser fazer esse esforço, mas nunca você vai conseguir comprar um presente assim, que esse é de graça total, que é Cristo. Esse foi o presente que nós ganhamos no Natal de Deus, que é Cristo. Então, Lutero vai sintetizar, Lutero amava essa carta, e ele vai sintetizar dizendo assim: essas palavras, graça, que é o presente divino, que é Cristo, e a paz, que é o resultado, porque todos aqueles que recebem o Cristo vivem em paz, eu vos deixarei a minha paz, e ninguém poderá tomá-la de vós. Esta paz é o resultado do recebimento de Cristo, diz Lutero, ou Paulo, tanto faz, que aí resume toda a mensagem cristã. Então ele diz que a graça e a paz do Deus Pai, ora, isso é suficiente. Se ele está desejando para eles a graça de Deus Pai e a paz de Deus Pai, ele está dizendo: veja, é este tal Deus tão poderoso, ele é suficiente para a nossa vida. Eu não preciso me preocupar com legalismo nenhum, com regra, com cerimonial, com ritual. Você pode até seguir,
mas o que vale, o que é suficiente é esse Deus. Aliás, expressão usada por ele, pelo próprio Paulo, porque está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele diz: Deus é suficiente. Ele deseja também a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração, então, graça e paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, era uma oração muito comum. Eu ia listar aqui todas as passagens para vocês que Paulo usa essa doxologia, mas são tantas que é melhor dizer assim: essa é a oração normal que Paulo fazia, tá? Em muitas e muitas passagens nós vemos essa oração em Paulo. Depois ele continua: Cristo, desse Cristo que eu desejo a paz e a graça, é desse Cristo que se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Se ele deu a si mesmo pelos nossos pecados, ele inclusive está incluindo os Gálatas, logo ele fez uma expiação. Antigamente era assim: como um judeu fazia uma expiação, ele tinha um pecado, aí ele pegava lá um animal qualquer, um cordeiro, ou seja lá um pombinho, ou seja lá o que for, levava ao templo, o sacerdote sacrificava, e aquela oferenda carregava o pecado do pecador, e o pecador ficava livre, e cometia um outro pecado, e assim, etc. Então havia uma substituição. Em vez de você pagar o seu pecado, quem pagava era um animal no seu lugar. Agora, Cristo nos liberta disso, nos liberta de tal forma que ele, como esse presente imenso de Deus, ele vai ser a expiação para nós. Ele vai fazer de uma vez só, no imenso teatro da cruz. Quando eu digo teatro, aí não é no sentido irônico, mas no sentido de ser um cenário extraordinário que todos vivenciaram, que todos puderam ver, público, sem nada escondido, nada hermético, para todos, a maior demonstração de amor que alguém poderia imaginar. Se ele vivia assim nessa grandeza de Deus, se ele era tão assim magnífico, se ele era tão extraordinário, ele viveu na humildade, nasceu na palha humilde, conviveu conosco, e essa convivência o levou à cruz, e ele aceita a cruz, e aceita por amor, ainda nos perdoa da cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ainda diz mais: independente de tudo, eu estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos nunca. Então, aqui, Paulo está fazendo essa seguinte colocação: ele agora faz uma expiação perfeita para a gente. E quando a gente fica então admirado com Cristo, quer seguir Cristo, no exato momento que você segue Cristo, e ele diz: serão meus discípulos aqueles que fizerem o que eu vos mando. Se a gente segue aquilo que ele manda, não vai ter mais pecado, e não tendo pecado não precisa mais expiação. Ele deu o exemplo total, tá certo? E se a gente pecar? Eu não preciso pegar um animal e substituir, eu vou até ele, levo o tribunal da minha consciência, compreendo, peço perdão, peço desculpas, tento me ajeitar, me arrumo, eu caí, diz Paulo, eu me levanto, continuo com Jesus e vou para frente. E eu tenho que dar satisfação a quem? A ninguém, apenas ao próprio Cristo e diante da minha própria consciência, e sigo e tento não cometer mais aquela falta. Então é uma libertação total, isso que ele está tentando falar aqui, né? E ele veio nos libertar deste mundo perverso, que ele veio fazer isso. Esse mundo é muito perverso, são tantos erros, são tantos pecados, são tantas exigências, são tantas regras, que a gente fica assim completamente perdido nesse mundo. E é um campo magnético de tal forma que nos atrai, e daqui a pouco nós estamos envolvidos nas situações mais desequilibradas. Só que essa palavra mundo no original está aion, não está cosmos. Ele não está falando de espaço físico. Ele não está dizendo do mundo físico. O mundo físico é obra divina. E quando ele fez a terra, diz lá o Gênesis de Moisés, ele viu que era bom. Ele não está falando, ele está falando de um período de tempo. Aion é tempo, né?
é tempo. Então a melhor tradução é que ele veio nos libertar deste tempo cruel, desse tempo perverso, deste período que nós estamos vivendo, de muita dificuldade. E vocês podem dizer assim: poxa, mas de Paulo para cá já tem 2000 anos, a gente continua com esse período e muito mais. Toda vez que nós somos escravos do pecado, que nós somos escravos do erro, que nós somos escravos da violência, que nós somos o escravo da discórdia, que nós somos escravos da vaidade, do orgulho, da ambição, a gente está nesse período perverso de vida. Esse é um período que eu mesmo levo a alma dentro de mim mesmo. E ele veio nos libertar disso. E como se estivesse dizendo, com Cristo começa uma nova vida, uma nova etapa. Olha, uma nova criatura em Cristo, né? E um novo vaso que se cria, uma nova vida, porque eu acho muito bacana. Eu tenho uma Bíblia em casa que diz assim: vida nova. É de uma corrente religiosa, né? Vida nova, uma nova vida, é isso. Interessante que o papai me pediu uma Bíblia. Meu filho, dá uma Bíblia que eu quero. Eu dei a Bíblia para ele, daquelas muitas que eu tenho, eu dei aquela para ele. Quando eu dei uma lá para ele, só que a Bíblia era pequena. Ele falou: não quero dessa, eu quero aquelas grandes que você tem. E eu peguei essa da Vida Nova e dei para ele, que era bem grande. Um dia eu entrei no quarto dele lá, que precisava de uma coisa com urgência e tal. Entrei, ele estava de joelho com a Bíblia na cabeça. Eu falei: mas pai, cala na cabeça, você não está lendo? Para quê, meu filho? Entra tudo de uma vez, assim. Evidentemente que isso não é verdade, né? Isso é fruto de uma preguiça tremenda da falta de ler, mas era a fé que ele guardava. Mas eu acho muito interessante essa coisa da vida nova, uma nova vida, uma nova atitude, é diferente de tudo. Aquele que segue realmente Cristo é diferente de tudo. Aonde estão classes sociais diferentes em Cristo? Ele falava com simples pescadores, com prostitutas, com publicanos, com pessoas ricas como Zaqueu, sem nenhuma distinção de classe social, sem fazer diferença entre homens e mulheres. As mulheres serviam ele e andavam com ele. Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3. Entre elas Madalena, Susana, Salomé. E a todos ele aceitava com tanto amor. E as crianças: vinde a mim, as criancinhas, e acolheu as crianças, né? Os doentes, os mais variados, leprosos, surdos, cegos, os pecadores, os mais variados, a todos ele acolhia. Até a Pilatos ele acolheu, que coisa maravilhosa. Pilatos, quando Pilatos diz: eu posso te matar, mas só o Pai é que te colocou aí. Você só está aí por vontade do Pai. Não botou Pilatos numa dignidade incrível, né? Você está aí por vontade do Pai. E Judas, que o beijou, ele: amigo, a que vieste? E, mas aí ele usou a palavra amigo como ironia. Babau. Não podemos botar. Agora nós vamos botar os nossos defeitos em Cristo. Cristo foi irônico. Quem somos nós, e a gente faz essa leitura por causa dos nossos erros, né? A gente é que lê dessa forma. Aliás, diz Lutero, o Evangelho é fraco porque nós somos fracos. Maravilhosa frase. A hora que eu for forte em Cristo, eu vou compreender, mas só os fortes realmente podem compreender Cristo em toda a sua extensão e viver a sua mensagem, né? Então, essa oração, ela vai terminar com que ele nos liberta desse mundo perverso. A palavra perverso no original está paneros. Paneros, em grego, quer dizer esse mundo de maldade, esse mundo de malícia. Aliás, a palavra no original mesmo é feridas virulentas e úlceras. E, aliás, panero era usado, inclusive, para morte. É algo assim, aquilo que a gente tem mais vontade de se afastar, que é da morte. Aí, esse mundo é o mundo da morte. É o mundo de feridas, de úlceras, de chagas violentas, né? O mundo é doente, o mundo está ferido de ódio, de briga, de desunião. E Cristo veio nos libertar disso. E por causa disso,
ele termina a oração de forma maravilhosa. Glória para sempre a ele. Amém. A palavra amém quer dizer verdade. Muito bem. Agora vamos resumir os versículos 6, 7, 8 e 9. Aí agora ele vai mostrar por que ele está escrevendo essa carta e por que ele vai escrever do próprio punho, não vai esperar ninguém. E ainda vai botar de letra bem grande, ele vai dizer lá no final, no último capítulo, no capítulo 6, versículo 11, olha a minha letra e grande. Era uma carta de alerta. E ele começa assim: estou admirado por tão depressa vocês irem buscar um outro evangelho, e não naqueles em que vocês foram chamados, que é em Jesus, que é o evangelho de Jesus, aquele evangelho que Paulo pregava. E aí vamos lá, essa palavra estou admirado, no original grego é taumazo, que quer dizer estou espantado. Por isso que ele não tinha tempo a perder, ele foi escrever a carta. Estou espantado. Como tão depressa, a palavra no original é metatitemi, que quer dizer rapidez. Numa velocidade incrível, vocês abandonaram Jesus e foram buscar um outro evangelho. Essa palavra no original é transportado para outro lugar. Apostasia, ou na linguagem bem popular, mas que seria uma bela tradução, mas uma bela tradução. Aliás, tem até alguns que fazem assim: verdadeiros vira-casacos. Vocês viraram, vocês mudaram e foram buscar algo muito diferente daquilo em que vocês foram chamados, que veio de Jesus, por Deus Pai, e que é a graça divina, que é a mensagem de Jesus. Aquele presente que é Jesus é quem tem essa mensagem, e vocês deixaram essa graça, esse presente divino, para um outro evangelho. Essa palavra outro no original é hétero, héteros, daí o heterossexual, que se relaciona com outro, diferente do homo. Agora ele está dizendo aqui que no fundo só existe um evangelho. Esse outro não é evangelho, esse outro é uma adulteração. Ele já vai explicar melhor, tá certo? Porque ele diz assim, ele mesmo vai dizer, não é outro, é que alguns resolveram perturbar vocês e perverter o evangelho de Cristo. Esse perturbar vocês, no original grego, está tarazo, que quer dizer fazer uma agitação, uma confusão na igreja. E vocês caíram nessa agitação, nessa lábia. No final do capítulo de Romanos, no capítulo 16, ele fala assim, eles usam palavras suaves, doces, para enganar vocês. Cuidado. Disse Jesus, são lobos vestidos de ovelha. Aí ele ainda explica mais, porque vieram perverter o evangelho do Cristo. No original está metastriptozo, que quer dizer voltar-se ou modificar-se para outra coisa. Em outras palavras, a palavra quer dizer adulterar. O evangelho foi adulterado. Com que autoridade você tem para adulterar um livro do outro, uma mensagem do outro, um texto do outro? Você pode não concordar, diga que é seu, dá a origem, dá a fonte. Por isso que é sempre bom dar a fonte. De onde vocês tiraram isso? Diz Paulo. Aí ele começa no versículo 8. Mesmo se eu, Paulo, ou os companheiros que estão comigo, porque aí está nós, ele estava com alguns companheiros quando ele estava escrevendo essa carta, mesmo se nós, e mesmo se algum anjo vier trazer um evangelho diferente de Jesus, seja anátema. E é interessante que ele fala assim, mesmo se nós fizermos um outro evangelho, e mesmo um anjo, então ele está pegando uma autoridade acima dele,
Mesmo assim, se chegar um espírito de alta grandeza e for um outro evangelho, seja anátema. Isso é muito interessante, porque a gente não tem que ficar acreditando em mensagem de espírito nenhum, como diz João, na sua primeira epístola, no capítulo 4. Antes provai se o espírito vem de Deus, ou se o anjo vem de Deus. E a maior prova é, pela árvore se conhece os frutos, se conhece a árvore pelos frutos. E qual é a coerência com o evangelho, com a mensagem de Jesus? Fez igual a Jesus? O que eles estão fazendo? Então, diz Paulo, mesmo se um de nós, se eu voltasse atrás, não me sigam, diz Paulo. Então ninguém tem que ser seguidor de Paulo. Eu não sou seguidor de Paulo. Ah, mas você faz palestra de Paulo. Eu não sigo Paulo. Paulo é um estudioso de Jesus, eu acho muito legal. E a gente tem que raciocinar, Já eu vou questionar Paulo. Olha que coisa. Essa é a liberdade em Cristo. E continuo amando Ele, sabendo da grandeza dEle, de uma distância incalculável para com a minha pessoa. Mas e daí? Como é que fica a minha liberdade? Então, não sigo. Mesmo se eu pregasse um outro evangelho que seja contrário, não siga. Essa palavra é evangelidomai. É uma palavra só que é colocado como se eu pregasse um outro evangelho. Mas é que a hora de traduzir, o grego ele é muito rico em palavras. O texto é uma palavra só que quer dizer isso. Se eu pregar um outro evangelho, alguém, se é contrário, que seja anátema. Eu já falei para vocês e volto a dizer que a palavra anátema é uma palavra ligada à oferenda religiosa. A palavra anátema, no original, é uma oferenda religiosa, mas não judaica, de qualquer religião. Os gregos usavam essa palavra para as suas oferendas lá, por exemplo, para o deus Apolo. A oferenda era algo, por isso que ela quer dizer separado. Algo que era separado para ser ofertado. E como que havia a oferta? Na hora que você fazia a oferta era queimada. E se a oferta era queimada, para ser exalada aos céus, virava cinza. Por isso que a palavra anátema, ela tem essa ideia de desvalor, porque virou cinza. Desprezo. Então o que Paulo está tentando dizer, se alguém fizer um evangelho, tentar te mostrar um evangelho diferente desse que é do Cristo, que seja algo considerado como algo que não serve para nada, é uma cinza. Não tem valor. É cinza. Vamos para o versículo 9. Olha que legal. Olha como é que ele é. Já dissemos. E voltamos a dizer novamente. É que nem o professor, dá a matéria, aí o aluno manda depois o dever de casa, o aluno faz o dever de casa, quando ele volta com o dever, aí há a correção em sala de aula, aí só depois de 3 vezes, é que há uma nova matéria. Não é isso? Então Paulo também vai, volta, vai. Então ele diz, já dissemos, e voltamos a dizer de novo, se alguém pregar um outro evangelho diferente daquele que recebeste, que seja anátema. Ora, 2 versículos seguidos, um atrás do outro, ele fala o mesmo tema, para dizer assim, ficou claro? Não. E ele vai repetir quantas vezes isso, Eu queria dar um exemplo para vocês, que aconteceu lá na cidade de Nova York por muitos anos na cidade de Nova York. Havia lá um matadouro de ovelhas na cidade de Nova York. E tinha um bode branco. E esse bode branco era bonitão. E a ovelha, diferente da vaca e do porco, a vaca e o porco eles têm que ser tocados para ir. A ovelha, ela é conduzida. Então botava um bode bonito, elas seguiam o bode. O bode começava a trabalhar de manhã, isso é fato real. O bode começava a trabalhar de manhã e até à noite. E como ele era bonitão, ele prestou muito serviço ao dono do matadouro, porque as ovelhas iam obedientemente para o matadouro. E diz lá a história desse bode que ele matou milhões, ou melhor, ele levou para o matadouro milhões de ovelhas que obediente seguiu esse bode bonito.
Cuidado com os bodes bonitos, é isso que nós estamos querendo dizer. Cuidado com os bodes bonitos. O cara vem com palavra mansa, vai te enrolar. O Deus deles, olha como Paulo falou, nós vimos isso no último capítulo da carta aos Romanos, o Deus deles é o ventre, são bode branco. O cara vem todo arrumadinho, né? Bota roupa nova para fazer palestra. Agora, para cada novo capítulo, eu vou estrear uma roupa nova. Então, é bode branco. Cuidado. Vai ver, segue a palavra, analisa. Ninguém é mestre de ninguém. Olha, está em Mateus, no capítulo 23, versículo 10. É ninguém chameis mestre, pois só tendes um mestre. Cuidado esses que gostam de ser mestre, ficar falando difícil, enrolado, cheio de coisa, exigindo muito, te prendendo a muitos rituais, te colocando com medo, falando de fim do tempo, fim do mundo, o mundo vai acabar. Agora está uma onda que o mundo vai acabar em junho, julho não acabou, tem julho, faltam alguns dias. Vão inventando tanta coisa, isso tudo para apavorar, para deixar as pessoas presas. Presas a quem? Cristo veio nos libertar. E daí, se a terra acabar? Isso é de Cristo, continua com Cristo. Pronto, vai embora para frente. Tá certo? Se tiver de reencarnar, vai ter que ter um planeta igual a esse. Porque você não mudou de nível. Tá certo? Só vale se você mudar de nível. Aí sim, você pode ir para um local daquilo que a gente chama de céu. Quando você tomar jeito e viver a mensagem de Jesus. Mas, então, não faz diferença nenhuma. Bode branco. Agora para os versículos 10, 11 e 12. Diziam que Paulo era hipócrita. Ele está falando isso que a gente tem que ficar livre, liberto em Cristo, mas ele é judeu. E ele cumpria todos os rituais do judaísmo. E mais ainda, ele até hoje cumpre algumas vezes os rituais. E ele também mandou circuncisar Timóteo. Ah, então tá vendo? Olha, ele é um hipócrita. Porque os legalistas, os judeus convertidos, estavam obrigando os irmãos da igreja da Galácia a voltar a essas regras, dizendo que Cristo é inferior a Moisés e que é Moisés quem nos liberta. Que Cristo é só mais um. E ele diz assim, se defendendo desse ataque: eu agora busco o favor de homem ou busco o favor de Deus? Eu procuro agradar a homens? Não seria servo de Cristo se assim fizesse. A palavra no original é doulos, que quer dizer escravo. Eu sou escravo de Cristo, e o escravo só tinha um senhor. Aliás, isso é uma passagem de Jesus, está em Mateus no capítulo 6, versículo 24. A ninguém pode servir a dois senhores. Aí Paulo está dizendo assim, porque era algo muito conhecido lá entre os romanos, né? Que era a cultura da escravidão. Então, eu sou escravo, mas de Cristo. E agora eu vou ficar sendo escravo o quê? De homem? Não posso, porque eu só posso ser de um só, eu já sou de Cristo. Então, eu não quero escrever nada e nem fazer nada para agradar a homens. Eles estavam falando isso por quê? Porque Paulo observou algumas leis judaicas quando ele foi lá fazer visita a Jerusalém, mas ele é judeu. E ele não fez isso só porque ele era judeu, mas é porque tem coisas que as pessoas fracas ainda precisam, e ele naquele ambiente, para ser agradável aos outros, ele fez algo que não ia prejudicar em nada, como por exemplo, em determinadas horas orar no templo. E até Jesus cumpriu regras judaicas que a família levava. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 18. Outra é que ele falou que Timóteo poderia circuncisar, mas ele era de família judia. E se ia haver uma paz ali naquela igreja, ele já tinha essa tendência, por uma coisa assim tão simples, faz. E já está nessa regra. Isso está no 16,
capítulo 16, versículo 3 de Atos. Não quer dizer que Paulo concordava nisso. Aliás, Paulo não está sendo contra ritual nenhum. Se você só não quer comer essa carne, não quer comer aquela outra, se você toma vinho, se você não toma vinho, se mulher usa cabelo comprido, se não usa, isso tudo é regra, é ritual. Você faz o que você quiser. Então, mas não é isso que vai ser o motivo da sua libertação. Quando ele está consciente, então ele não está proibindo, ele nem está dizendo que é um erro você fazer algum tipo de ritual. Ele apenas está dizendo que não é isso em si que te dá a liberdade, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Você sinta à vontade, mas seja livre. Então ele fala, não sou hipócrita de jeito nenhum. Faço saber, e no iridizo, no original, faço saber, esse faço saber é uma revelação, passo por revelação, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Agora ele vai começar a explicar como que ele recebeu esse evangelho. Não é segundo os homens. Nem me foi ensinado por homem nenhum. Não foi Pedro que me ensinou, nem Tiago, nem João, que eram apóstolos antes dele. Tá certo? Esse não foi assim. Foi revelação de Cristo. E ele diz, eu recebi revelação de Jesus Cristo. E quando ele diz que ele recebeu revelação de Jesus Cristo, e esse eu aí está enfático, ele coloca o eu na frente de tudo, então ele agora não está tratando dos companheiros que estavam com ele, ele está falando dele em particular. Então eu, é como se ele estivesse levantando a voz, eu, afirmando, recebi esse evangelho de Cristo. E o que é receber evangelho de Cristo? No original está Apocalipse, que deu o nosso Apocalipse. Ou melhor, é uma revelação espiritual. É algo, então, paranormal. É um desvendamento, é um descobrimento. É algo que eu recebi dele, em espírito. Ora, vou dar 3 exemplos de Paulo que ele recebia coisas de Cristo. Primeiro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, ele vai falar de visões, está no plural. Visões que ele teve em êxtase, e que ele disse, teve um homem que foi no terceiro céu e que viu coisas indizíveis. E ele chama de visões. Outra, agora na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Tudo que eu ensino a vocês, eu recebi de Jesus. E por fim, há mistérios que estavam ocultos que as pessoas não entendiam. E esses mistérios foram desvendados para mim, por revelações. Está em Éfeso capítulo 3, versículo de 3 a 5. Então aqui nós estamos antes de um fenômeno, então, de caráter espiritual. Então ele está dizendo que esse evangelho é espiritual. Não foi homem nenhum que deu para ele, nem os apóstolos. Agora ele vai começar a falar dos apóstolos, os seus companheiros, os seus amigos. Ele vai tentar mostrar isso para a gente. Mas ele vai dizer, eu recebi não só com a visão que eu tive em Cristo, e o período todo que ele vai passar, de muitos anos, fazendo recolhimento e meditação. Ele vai contar aqui para a gente. Então vamos lá. Como que ele recebeu esse evangelho? Já ouvistes outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus. Já ouviste, como estivesse dizendo assim, a conversão de Paulo é algo muito famoso, todo mundo já ouviu isso, não só agora, mas naquela época também já era muito conhecido. Então já ouviram o quê? O quanto o meu procedimento no judaísmo. O meu procedimento era que sobremaneira eu perseguia a igreja de Cristo e assolava a igreja de Cristo. Essa palavra sobremaneira aí está no sentido de violentamente
Eu chegava a ultrapassar os limites. Essa minha violência era tal que eu ultrapassava, a palavra no original ultrapassava os limites em termos do meu zelo, da minha agressividade. E perseguia a igreja. Não só perseguia, mas eu assolava a igreja. A palavra no original é porteo. Esse porteo quer dizer, eu procurava, em sentido contínuo, anular, destruir a igreja. Então ele não está falando de uma coisinha pequena, não. Vocês conhecem a minha vida, eu era assim. E ele então continua: na minha nação eu excedia em judaísmo, muitos que são da minha idade, eu excedia, quer dizer, aqueles da minha idade, eu era mais zeloso do que eles. É lógico que ele era mais zeloso do que pessoas mais antigas do que ele, é que isso não pode falar em judaísmo, o velho lá é respeitado, tá certo? Então ele não podia falar assim, por isso que ele teve de se limitar à idade dele, tá certo? Mas ele tinha um zelo enorme, e colocando para o pessoal da idade dele, eu era muito mais do que os outros. É isso que ele está querendo dizer. A palavra no original para esse dia é procópito, e procópito quer dizer, eu era mais avançado em perseguição do que eles, eu era um especialista em perseguição. Sendo assim, era extremamente zeloso nas tradições dos meus pais, ou nas tradições dos pais judaicos, Abraão, Jacó, Moisés e etc. Que é a lei como um todo. E essa palavra extremamente zeloso, no original está transbordar, superabundante, ou melhor, uma melhor tradução era, gente, eu era super fanático. Para ser assim, superabundante, em termos de perseguição, é um super fanático, tá certo? Hoje popularmente se falaria um xiita, isso é feio. Xiita é a religião de alguém que merece o nosso respeito, tá certo? Agora, nem todos os xiitas fazem coisas erradas, né? Não confundir, como nem todos os católicos participaram de cruzada, não é isso? Nem todos os espíritas roubam na mediunidade, tá certo? Então tem que saber aqui fazer o medidor. Mas eu era extremamente zeloso nas tradições. Tradições nos livros, nas cerimônias, na tradição oral e no Talmud, que na época de Paulo estava sendo formado. Tanto o Mishnah como o Gemara. Ou melhor, em todas as tradições, é isso que ele está querendo dizer, eu seguia zelosamente, era fanático. Quando aprouve a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou para a sua graça. Então, agora começou um divisor. E aí ele diz, houve a minha conversão. Ora, a conversão aconteceu quando Paulo já era adulto, estava indo para Damasco para prender alguns cristãos e para pregar lá contra o cristianismo. Agora é interessante que ele diz, não, Deus me separou desde o ventre da minha mãe, me separou para a sua graça, ou melhor, o que é a sua graça? É para receber essa graça que é Cristo. Já já ele vai explicar melhor como essa graça penetrou nele, mas vamos por enquanto ficar aqui. Quando ele diz, desde o ventre da minha mãe ele me separou, para essa missão que eu faço, essa missão especial que eu realizo, de ser apóstolo dos gentios e pregar este evangelho, que não veio por homem, mas me foi revelado espiritualmente, não é? Eu já tinha sido separado desde o ventre da minha mãe. É interessante que essa expressão, desde o ventre da minha mãe, na Septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, feita por judeus, os chamados Septuaginta, porque são 70 sábios que fizeram a tradução, no 2º século antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, no governo de Ptolomeu
segundo. Então, quando eles traduziram assim, desde antes do nascimento. Então, agora, para ficarmos mesmo só no judaísmo, e como os sábios pensavam essa palavra desde o ventre da minha mãe, como que os sábios traduziram para o grego? Deus me separou para receber a graça que é Cristo, desde o meu nascimento. É lógico que se é Deus desde o nascimento, para uma missão especial, a gente poderia também questionar, por que não comigo, não com outro, não comigo, mas por que com Paulo? É porque antes tem que ter que a vida é pré-existente. Se a vida é pré-existente, ele tinha um histórico de vida. E se ele tinha um histórico de vida, era esta vida já preparada, essa vida adubada, essa vida de conhecimento que dava para ele esse direito e a possibilidade de exercer uma missão assim especial para Cristo. De todas as possibilidades, a possibilidade da pré-existência é a que fica mais ampla, como se estivesse dizendo assim, eu fui escolhido antes de nascer por Deus, mas não fui escolhido como outro qualquer. Se você é tábua rasa, você começa do zero. Não, eu tinha uma história. Ora, essa expressão é usada algumas vezes na Bíblia, e eu trouxe aqui para vocês. O primeiro caso é o de Jeremias, está no capítulo 1, versículo 5. Jeremias era um jovem, Jeremias estava debaixo de uma árvore, o anjo passou e disse, Jeremias, levanta e vem pregar. Ele disse, mas ainda sou um jovem. Vem, Jeremias, que antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Aí é 10. E no versículo 10, deste mesmo capítulo, do capítulo 1 de Jeremias, diz qual era a tarefa que ele iria fazer. Ora, então não só o anjo conhecia ele desde o ventre materno, mais que isso, já estava estabelecido qual era a missão que ele iria cumprir. E o versículo 10 dá uma ampla missão, e entre elas de restaurar Israel, com a sua pregação. Agora vamos para Isaías. Isaías, o grande profeta Isaías, cita algumas vezes essa passagem. No capítulo 49, ele cita 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 5. No capítulo 44, ele cita 2 vezes, no versículo 2 e no versículo 24, dizendo que ele era servo e que foi preparado para essa missão antes do ventre da mãe. Quer dizer, já no ventre da mãe ele já estava preparado para a missão de ser um dos mais respeitados profetas do Antigo Testamento. O outro é Sansão. Está no livro de Juízes, no capítulo 15, no capítulo 16, versículo 17. Sansão nasceu, e Sansão era nazireu. Nazireu é aquele que é consagrado a Deus. Ele levava uma vida consagrada a Deus. E uma das demonstrações que uma pessoa era nazireu é que ela não cortava o cabelo. Tinha um cabelo grande, por isso que coloca Jesus com um cabelo grande, porque aliás Jesus de Nazaré, é uma tradução, uma corruptela, é Jesus Nazireu, tá certo? Não de Nazaré, não é isso, lá no original não está assim, as traduções colocam porque é tradução, porque Jesus é um consagrado a Deus, o consagrado a Deus está no livro dos Números de Moisés, aí tem a regra de um consagrado a Deus. Mas o que mostra algo muito interessante, que Sansão, desde o ventre da mãe, era um nazireu, ou melhor, um consagrado a Deus. E porque era consagrado a Deus, ele não cortava o cabelo. É lógico que quando ele estava no ventre da mãe e nasceu mesmo, o cabelo dele não era muito comprido, né? Já tem até o meu filho Lucas, nasceu assim com bastante cabelo, mas não era aquele cabelão, né? Mas com bastante cabelo. E não cortava o cabelo, esse é o nazireu. E aí, no caso, Sansão, que Dalila cortou o cabelo dele, ele antes já tinha dito, é aqui que está nesse versículo, como desde o ventre da minha mãe eu estava consagrada a nazireu, a ser um nazireu, um consagrado a Deus, eu não cortava o cabelo, e se cortar o cabelo, eu acabo com o meu poder. E aí leva ao pé da letra, que é cortar o cabelo físico.
Não, o cabelo físico representa a condição dele de nazireu. E se eu perder essa condição, se eu sair dessa condição de nazireu, que esta é a marca em que eu vim a este mundo, que eu reencarnei, que eu entrei no ventre da minha mãe para ser consagrado, para ser um nazireu, é isso que é a minha força. E se eu deixar de ser um consagrado a Deus, eu seria um fraco. Seria um fraco porque seria um homem normal, não com aqueles dons espirituais que um nazireu deve ter, tá certo? E por fim, essa mesma expressão é usada em Lucas, no capítulo 15, no capítulo 1, versículo 15, e no versículo 16, João Batista, que veio no poder de Elias, desde o ventre da mãe em espírito, e que veio no poder de Elias, né? E é interessante que Mateus capítulo 11, versículo 14, capítulo 17, versículo de 10 a 13, e João capítulo 1, versículos de 19 a 23, é aquelas passagens célebres que Jesus fala: quem vocês foram ver no deserto? Uma cana oscilando? Não, vocês foram ver alguém muito firme, alguém muito determinado, que era João Batista. E ele mesmo, se quiserem saber, é Elias que devia de vir. E aí, nesse exato momento, que ele é o Elias, os apóstolos então disseram, e eles mesmo compreenderam que ele falava de João Batista. Mas nessa passagem de João, que eu fiz questão de citar, essa do capítulo 1, as autoridades religiosas se aproximam de João e perguntam: por que você faz o batismo? Por que você fala isso tudo? Você por exemplo, o profeta? Você é isso? Você é Elias? Ele diz: não. Necessariamente eu também não sei quem eu fui na minha outra reencarnação. E nem Paulo citou a dele. Tudo bem? Então, necessariamente você não sabe quem você é. E mais ainda, e se quiser também saber, você também não é aquele outro ser. Você é um espírito imortal, que ora se manifesta numa forma, ora se manifesta noutra. E essas manifestações são roupagens, são personalidades, são marcas, são máscaras, não a essência em si. Paulo já trazia, então, todo esse poder nele, toda uma missão preparada para ser grande aqui. E o que estava acontecendo com ele? Ele estava perdendo os seus valores. Ele, por gostar tanto da lei de Moisés, de ser um especialista, um estudioso, um acadêmico, acabou se deixando levar como o bode bonito, pelo academicismo. Ele acabou se deixando levar pela lei. Ele ficou encantado da lei, ele queria ser o maior, ele queria ser grande, ele queria ser o tal, e acabou sendo violento. Ser extremamente violento. E a vida teve de intervir. E foi interessante que, como mostrava que ele já tinha um potencial tal, que foi só o Cristo aparecer e foi uma sacudidela. E ele lembra de tudo. Ele tem uma abertura da consciência. Porque mal que ele vê, ele pergunta: quem és? Eu sou o Cristo a quem tu percebe. E imediatamente ele fala: o que queres que eu faça? Ele já toma uma atitude imensa na vida. Aí você fala assim: poxa, mas também ele viu a Cristo. E quantos viram a Cristo e não mudaram? Que me consta na história que Pilatos se matou. E tantos outros casos. O problema não está em ver Cristo. É o potencial que você tem, quando ver Cristo, se adaptar àquela vida crística. Tá certo? E isso ele tinha. Logo, ele era terra fértil. Ele só precisava tirar umas ervas daninhas, que a vaidade, o preconceito, que ele mesmo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1. A ciência que incha e que falta o amor que satisfaz. Ele estava inchado. E o orgulho nos cega. É o que o Cristo fala para Ananias: vai, Ananias, vai lá curar o doutor de Tarso que está cego, porque eu mostrarei a Saulo o quanto é duro recalcitrar contra o aguilhão. Muito bem. Agora, no versículo 16, quando aprove a Deus, começa no versículo 15, aprove a Deus dar para ele esta graça, esse evangelho, revelar em mim, o seu filho. Então, como ele está falando do nascimento no ventre da mãe,
Como ele está falando da vida, da pré-existência, ele bota em mim. Aprove a Deus revelar em mim, intimamente. Eu trazia isso em mim. Essa é a primeira fase, em mim eu trazia isso. Agora ele veio para cá e escorregou. Começou a ficar preso a esse mundo acadêmico e vaidoso, e perseguir e fazer. Aí o Cristo apareceu. Ele, quem é? Sou eu, o Cristo. O que queres que eu faça? Agora o Cristo diz, vá a Damasco e lá será dito o que você deve fazer. E lá em Damasco ele recebe o Evangelho, né? Lê, recebe as informações de Ananias, descobre então quem é Jesus e vai embora. E aí nós vamos explicar como que ele foi que ele conheceu esse Evangelho. Mas olha que interessante, agora vai começar a missão externa, que começa aí nessa região da Galácia. Aí ele foi a Antioquia de Pisídia, foi a Icônia, foi a Listra, foi a Derbe, foi pregar. O quê? Esse Evangelho. Agora é a segunda fase, é a fase externa. Revelou em mim, inicialmente, nasci assim. Desde o ventre da minha mãe, ele me separou para isso. E ele me deu esta graça. Já estava separado para esta graça. Olha como termina o versículo 15. Ele me separou e me chamou para a graça. Um chamamento espiritual no ventre da mãe. Na intimidade da espiritualidade. Em mim, por isso que é em espírito. Agora vai começar uma nova etapa quando ele vê Cristo em Damasco, que é para o externamente. Agora eu vou realizar a minha missão para a qual eu fui chamado. Aí vai sair de mim e vai ir para o mundo. Para que eu pregasse sem detença para os gentios, e diz ele, e para fazer isso eu não consultei carne nem sangue. Quando ele diz que ele não consultou carne nem sangue, ele está dizendo, não procurei nenhum homem aqui para isso. Aliás, ele começa o primeiro versículo dizendo assim, o meu eu sou apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem nenhum. E agora é que ele vai explicar nesse versículo, agora é que ele vai explicar no versículo 16, em mim, o evangelho estava em mim. Aliás, o anjo Gabriel fala isso para Maomé, no Corão. Quando o anjo Gabriel, isso é na revelação dos nossos irmãos muçulmanos, né? No Corão, quando ele começa, e Moisés e Maomé foi meditar na gruta, na cidade de Meca, e quando ele foi lá meditar, o anjo Gabriel fala assim, venho te ditar o livro que está escrito no teu coração. Muito interessante. E aí gerou a revelação dos nossos irmãos muçulmanos, que é muito bonita, basta a gente ler. É bonita no sentido de que é uma mensagem para o bem, para a positividade, não tem nada de ódio, de briga, de fazer guerra. Isso tudo é porque não leram. Quem não lê faz o julgamento que quer e fala o que quiser, né? Já começa assim, logo o primeiro capítulo. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, clemente e misericordioso, só a Ti prestamos culto, só a Ti reverenciamos. Conduza-nos pelo caminho certo, não pelo caminho dos abomináveis. O texto é todo de uma positividade, vai em positividade. Agora tem passagens complexas, que tem que parar, descer, estudar, como aqui no caso, Paulo, como a gente faz, como passagem do Evangelho, que a gente tem que descer. Aí agora a pessoa pega aquele pedacinho e só se prende naquele pedacinho, aí vai dar problema, né? Ah, Jesus não gostava da sua família. As pessoas dizem isso, porque ele diz, quem é minha mãe, quem são meus pais? Minha mãe e meu pai é aquele que faz a vontade de Deus, mas minha mãe e meus irmãos não fazem a vontade de Deus? Só tem que saber ler, porque senão o outro fica errado. Quando Jesus fala assim, levanta e vamos, nós só precisamos de uma espada, né? Aí o evangelho fala, um evangelista fala, um apóstolo fala, mas nós temos aqui dois facões. Ele chega, basta. Como você vai fazer a revolução do mundo com 2 facões? Não é espada, né? Os apóstolos eram pescadores, usavam facão. É que a palavra é a mesma. Depende de quando você vai traduzir, tem que traduzir dentro do contexto. Tá certo? Muito bem. Então diz ele, não consultei nenhum homem, porque estava em mim, e foi me revelado por Cristo. Nem subi a Jerusalém, mas para estar com aqueles que antes de mim, que eram os apóstolos, estiveram com Cristo. Mas parti para a Arábia,
E depois que eu fui para a Arábia, eu voltei para Damasco. Então ele diz, nem subi a Jerusalém. Aqui eu quero dar uma parada, porque essa palavra subir, aí parece que ele estava no lugar mais baixo, e ele subiu para Jerusalém, que é o lugar mais alto. Não depende de geografia quando se fala de Jerusalém. Para o judeu, toda vez que ele vai a Jerusalém, ele sobe, mesmo se ele estivesse no local mais alto do que Jerusalém. Ir a Jerusalém é subir. E descer de Jerusalém, toda vez que o judeu diz, eu desci de Jerusalém, quer dizer, eu saí de Jerusalém. Agora ele está dizendo assim, que eu nem subi a Jerusalém, quer dizer, eu nem fui a Jerusalém me encontrar com os apóstolos, eu fui direto para a Arábia. E da Arábia eu fiquei lá, e depois, que era o deserto, meditando, e depois do deserto eu voltei para Damasco. Então vamos lá, é o próximo versículo, os versículos 18 e 19. Depois de 3 anos, aí eu subi para Jerusalém, fui visitar Cefas por 15 dias. Então vamos lá. Depois que eu fui então para a Arábia, que é lá no deserto de Dan, depois de Palmira, que agora estavam destruindo tudo lá, né? Nessa guerra da Síria, né? Estavam destruindo toda aquela região lá. Então, os fanáticos religiosos estavam quebrando todas as imagens, todos os templos, mas voltando. Paulo foi lá e ficou pregando 3 anos. 3 anos de meditação no deserto significa, é muito recolhimento, é muito encontro em Cristo, místico. E aí ele recebeu muita coisa. Ele teve um evangelho que ele vai dizer que é coerente com o dos apóstolos. E aí depois que ele foi para a Arábia, ele voltou para Damasco, que é a capital, no caso da Síria, né? E aí de Damasco, é que ele diz, aí eu fui visitar Cefas. Ele não diz, eu fui aprender com Cefas. Isso não está diminuindo nada Pedro, Cefas é Pedro, né? Cefas é pedra em hebraico. Não está diminuindo nada Pedro, ele está dizendo, eu não fui lá para receber um outro evangelho, mas eu fui lá, é tão bom, nós vivemos em comunidade, eu tenho que conhecer os outros. E além do mais, ele pode ter informações históricas sobre Jesus, que é bom eu saber. Informações históricas é importante, mas o evangelho que ele trazia é coerente com aquilo que Pedro revelava, conversava com ele em termos de substância do evangelho. Mas as informações históricas não. É interessante que o Emmanuel, no livro Paulo Estevam, na segunda parte, no capítulo 3, diz que quando ele estava subindo para Jerusalém, ele passou pela Galileia. E ele esteve com Mateus, e depois em Dalmanuta ele esteve com Madalena. Mas ele não se apresentou. Por humildade, ele não disse que ele era Paulo. Porque, aliás, quando ele chegar lá e disser que ele é Paulo, os próprios apóstolos não vão querer receber ele. Porque ele era aquele que foi tão violento que perseguiu os apóstolos, vai ter uma reunião para saber se ele vai ser aceito ou não, né? Mas ele vai e visita Cefas. Essa visita está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 26 a 29, para ter mais conhecimento histórico, né? E não vi, agora no versículo seguinte, no 19, e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Não vi nenhum outro. Aqui no caso, o Emmanuel diz que até o apóstolo João, ele fala isso também no capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo Estevam, que o apóstolo João estava fazendo um serviço apostólico na igreja de Jope. Muito bem, que foi uma das igrejas, a primeira fora de Jerusalém, fundada por Simão Pedro. Mas a única pessoa que eu vi além de Pedro foi Tiago. Que Tiago? Aquele que dirigia a igreja do caminho, juntamente com Pedro e com João. E principalmente ele se colocava como uma coluna principal ali. Então Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, que é chamado irmão do Senhor, e que nas Escrituras usa essa expressão, irmão do Senhor, para primos do Senhor, tá? Muito bem. Aliás, existe um livro muito interessante, Kugler Matos, Os Irmãos do Senhor, vale a pena ler esse livro, tá? Tem com facilidade em sebo, na estante virtual, por exemplo, vocês conseguem. É um belo livro, com traduções em que ele mostra, ele conhecia muitas e muitas línguas, e ele mostra em muitas línguas a explicação dessa palavra
irmão, tá? Aqui cabe uma explicação, né, que eu acho muito interessante. Ele era um grande pastor em Minas Gerais, na igreja, na comunidade que ele frequentava, e de repente, com os seus estudos, ele conhece o espiritismo e entra para o espiritismo. E no caso, ele era muito querido pela comunidade evangélica da região. E os pastores procuravam ele várias vezes para discutir tradução de texto. E havia uma relação de carinho, de amizade muito legal entre eles. Um dia, o pastor chega lá e vai procurá-lo para uma discussão sobre uma tradução. E a menina dele abre a porta, de 12 anos. Ele, minha filhinha, como vai? Tudo bem? E ela fala, tudo bem. Aí ele fala, cadê o seu pai? Eu falei, meu pai saiu, foi fazer alguma coisa assim. Aí ele vai, tá bom, então diz que depois eu volto. Eu posso ajudar o senhor? Eu posso ajudar o senhor? Não, é uma coisa com relação a uma tradução que eu quero saber, então depois eu procuro o seu pai, uma tradução da Bíblia. Ele pode falar que eu posso ajudar o senhor. Aí você é do diabo, saiu correndo, né? Uma menina de 12 anos ia dar a explicação. Porque ele era muito estudioso e comungava isso com seus filhos. Aliás, aconteceu isso com Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha um filho, que é o Adeosdato, né? E que foi de um casamento fora, né? Antes da conversão do Cristo, e que ele considerava aquilo tudo uma coisa do pecado. Tanto que o nome do menino é Adeosdato, fruto do pecado, né? E está no livro Confissões. E numa das discussões que ele queria fazer, ele queria entender como que a Bíblia diz que Deus criou em 7 dias. Isso no livro do Eclesiástico está escrito que quando Deus fez tudo de uma vez. Então os filósofos, junto com Santo Agostinho, discutiam isso. Foi em 7 dias ou fez tudo de uma vez? Aí um menino pediu a licença com 13 anos e disse assim, é lógico, todas as duas passagens estão corretas, né? Ele fez tudo de uma vez porque fez em latência, depois foi desabrochando em 7 etapas. Aí ele disse, louco, filho do pecado, e dando soluções de coisas de latência e potencialidades e tal, né? É assim, desde o ventre da mãe, cada um tem a sua missão, e todos nós temos missão. Isso é uma coisa muito bonita que o cristianismo dá para nós. Porque como Deus não faz acepção de pessoas, não faz divisão, você pensa, mas olha a missão de Paulo. E eu não tenho. Não, cada um tem uma função importante na economia da vida. Nessa grande economia no sentido de casa, né? Nessa grande casa da vida que é. Cada um tem algo para contribuir. Você pode contribuir com uma palestra, você pode contribuir com estudo, você pode contribuir com um serviço social numa instituição, não é? Você pode contribuir com uma bela tradução de um texto, com uma mensagem que você escreve, né? Ficar na porta. Hoje eu fui tratar dos dentes, e aí eu estava lá, e aí uma senhora chegou e me deu um papelzinho. E eu sou muito corajoso quando eu vou no dentista, muito mesmo. E veio o papelzinho, e quando eu li era um salmo, né? O Senhor te consola em tudo. Eu falei, poxa, que bacana. Cada um tem uma função, né? Ela tem simplesmente a função, toma um papelzinho, e às vezes uma mensagem que uma pessoa dá. Qual o valor daquilo em determinados momentos da sua vida? Pense bem. O que significa uma mensagem? Então, cada um, dentro dessa hierarquia da vida, tem uma função apropriada e abençoada. Você não é menor do que ninguém, você é filho de Deus. Logo, você é imenso. Você é cidadão do universo. Por isso que você tem uma função abençoada se exercer ela, né? Muito bem. Aí, ele só conheceu, então, lá Pedro e Tiago. Depois ele diz, o que escrevo, está no versículo, vamos resumir agora o versículo 20 e 21, o que eu escrevo, eu juro, né, por Deus, eu não minto, tá certo? Então, ele está dizendo assim, recebi esse evangelho em espírito, depois o Cristo apareceu para mim, ele desabrochou, eu fui para a Arábia, eu meditei lá 3 anos, depois voltei por Damasco, e subi para Jerusalém e fui visitar os apóstolos, e só tive com Pedro e com Tiago, dessa visita de 15 dias. Em 15 dias não é um academicismo, isso tudo que ele faz, tudo isso que ele escreve, essas 14 cartas, foi o que mais escreveu nas Escrituras.
E numa visita assim, relâmpago, sabendo tudo de Jesus. Então, isso que ele quer dizer, não minto, por Deus. Só que aqui agora chegou a minha vez de questionar Paulo. Que eu falei que eu ia, lembra? E aí o que eu falo, que eu digo, nós somos seguidores do Evangelho, desse Evangelho. Nós somos seguidores de Jesus. Mas como ele repreendeu Pedro, nós temos o mesmo direito de fazer agora aqui com Paulo. E a amizade continua a mesma, com o mesmo carinho. E nem eu querer de ponto nenhum ser maior do que ele, muito pelo contrário. São distâncias incomparáveis a nível psicológico. Mas e daí? Ao tribunal da consciência. É muito interessante, porque de Jesus, está em Mateus, no capítulo 5, versículo de 34 a 37, Jesus diz o seguinte, e com quem você fica? Jesus diz, não jurar de forma nenhuma, nem pelo céu, que é a morada divina, nem pela terra, que é o escabelo dos pés de Deus, e nem por Jerusalém, que é a morada do Senhor. Mas se você tiver de falar alguma coisa, que diga sim, sim, não, não. E não jurar. E Paulo jurou aqui. Mas ao mesmo tempo, ele é Paulo, né? E quando o cara é assim um gigante da palavra, nós também devemos, se não aceita, é bom não dizer que está errado. É melhor dizer assim, por enquanto eu não compreendo na extensão de Jesus. Vou deixar de quarentena e refletir porta dentro na alma. Isso é uma honestidade. É melhor do que dizer, isso aqui está errado. Então vamos recuar na nossa palavra e vamos dizer, como ele é Paulo, como alguém de uma cultura invejável, como alguém que realmente tinha contactos imensos com o Senhor, será? Deixemos para refletir porta dentro da alma. Um outro ponto também é que ele estava escrevendo para pessoas muito teimosas, para pessoas que estavam desvirtuando o cristianismo. E ele resolve falar de Deus e não de coisas triviais. Será que Jesus, nessa passagem, estava usando o não mentir com relação a coisas triviais? Por exemplo, com relação a casamento, com relação a dinheiro, com relação a se você falou uma verdade ou não, uma coisa ou outra, ou se você cumpriu um ritual. Você foi na missa hoje? Aí você fala, fui. Você foi hoje? Mentir por essas coisas assim. Será? Agora, Paulo estava falando para pessoas que estavam sendo afastadas de Cristo e que estavam numa dúvida tremenda, que estavam inclusive questionando Paulo. Aí ele está falando de Deus. Por Deus, não com relação a coisas do mundo, mas com relação a coisas do Evangelho. Juro que foi em Cristo que eu recebi isso. Será que nessa grandeza se pode fazer isso? E usar o nome de Deus? Não sei. Mas isso pode ser aqueles artifícios usados no tomismo de Tomás de Aquino, né, que fez lá a escolástica e que tinha essas saídas assim. Por hora é melhor a gente ser sincero. Paulo fala uma coisa, Jesus fala outra. Mas a única coisa eu sei que é certa, diz ele, eu não estou mentindo. Isso eu sei. Ele fala assim, depois dessa visita que eu tive com Pedro e com Paulo, depois eu, mais uma vez enfático, fui à Síria, passei pela Síria e pela Síria subi. Eu disse para vocês hoje que a Síria, aquele pedaço da Síria lá que é Antioquia, faz parte da Turquia. Então eu fui à Síria para passar para a Turquia e ir para a Sicília, que era a terra dele, que é Tarso. Aí fui para Tarso. E aí ele ficou muito tempo lá em Tarso. Segundo as escrituras, a gente sabe que ele passou muito tempo, para depois fazer os cálculos, e aí a gente poder entender, a gente sabe que ele passou muito tempo. Então eu vou fazer aqui a citação do Emanuel. O Emanuel diz, no capítulo 2, na segunda parte, no capítulo 3, que foi 3 anos, e eu pegando essa informação de 3 anos, bate perfeitamente com as datas que se tem para as sequências do estudo paulino. Tá? Então agora ele passou 3 anos na Arábia,
vai passar agora 3 anos em Tarso, na região dele, ali em Tauros, na circunvizinhança daquela região. É ali que ele vai ter, por mais meditação ainda, porque ele passava o dia inteiro tecendo, né, para se manter, porque ele era tecelão. Ele vai ali ter aquelas visões, e é ali que ele vai ter a grande visão. Teve um homem que foi ao terceiro céu, que viu coisas indizíveis, é lá nessa região. Aí ele volta, ele não volta nada. A igreja de Antioquia estava precisando de ajuda. Barnabé fala com Pedro, Pedro diz: tem Saulo, vai lá buscar Saulo na Sicília. Aí o Barnabé vai lá, encontra o tecelão, fala com ele e convida ele para trabalhar em Antioquia. Aí ele vai para Antioquia e um dia ele recebe uma revelação, também por médios ali daquela igreja, que abençoa tanto a ele quanto a Barnabé e diz que eles terão uma missão a realizar, que é a missão da palavra. Aí eles vão para Chipre, começa o trabalho ali, Barnabé pregando, até que eles chegam lá de Antioquia, de Pisídia, a voz de Paulo abre e ele começa a pregar. Ora, então, sendo dessa forma, para seguir então o ato dos apóstolos, ele ficou 6 anos refletindo no Evangelho, ele, porta dentro da alma, trabalhando esse livro interior, e as informações que ele recebeu na visita que ele fez, tá certo? E desse encontro que ele teve com Cristo em Damasco, tudo isso foi trabalhado. Logo as cartas de Paulo, não assim, eu peguei e saí escrevendo. E a pessoa, ela pensa que ela já pode pegar uma mensagem de uma revelação e dizer: é assim que está certo, é assim que está errado, não é assim, aquela religião está errada. Calma lá. Primeiro põe a coisa, medita, é muito trabalho, é muita reflexão, é porta dentro da alma. São muitos anos de reflexão, e olha que ele já era grande, já era terra fértil, já era missão preparada no ventre da mãe. Bom, então, ele ainda continua aqui. Então, nem vem dizer que eu era conhecido das igrejas, está no plural, das igrejas em Cristo na Judéia. Eu não era conhecido deles por vista, eles não me viram, mas eles ouviram falar. Quer dizer, eles ouviam muito falar de Paulo. Sabiam que ele agora, que era aquele que perseguia, agora ele pregava no bem, mas eles não viram Paulo. Porque Paulo esteve lá, teve com Pedro, teve com Tiago, e não ficou andando pelas igrejas da Judéia. A Judéia é a região onde Jerusalém é a capital. Ele esteve ali na capital, em Jerusalém, na casa do caminho, tá certo? As igrejas da Judéia, e é bacana, não são igrejas fundadas por ele, e ele fala em Cristo. Olha que bonito. Então os outros apóstolos, como ele, fundava as igrejas como ele fundou na Galácia, essas para quem ele está escrevendo, que são igrejas que deveriam ficar em Cristo. Ele diz que na Judéia os outros apóstolos fundaram igrejas que estão em Cristo. Logo, ele não usava que ele tinha privilégio com relação a ninguém. Todo aquele que é apóstolo, que trabalha no bem, pode e tem direito de fundar a igreja tão boa quanto a minha igreja em Cristo. Muito bem. Agora, vamos concluir a palestra com os 2 últimos versículos, o versículo 23 e o versículo 24. Somente as igrejas que ouviam dizer, essas igrejas da Judéia, que quem é aquele? O Paulo, aquele que outrora perseguia, agora pregava a fé. Então ele falou assim: então eu não sou conhecido dessas igrejas lá, o meu evangelho também não veio desses irmãos. Não, eles não me viram, eles só ouviram falar de mim. E ouviram falar o quê? Que aquele Paulo que perseguia a igreja, agora prega a doutrina, prega a fé. E pregar a fé, aí a palavra fé aí está no sentido de doutrina, mas Paulo não pregava só a doutrina, ele dava consolo, dava coragem, dava fortalecimento. Então aí fé podemos botar em 2 sentidos: a doutrina, que é o evangelho de Cristo, e a fé no sentido de ser a coragem, a consolação, o conforto espiritual, o consolo. Então ele diz: o que essas igrejas sabem de mim? Elas não me viram.
apenas sabe que aquele que outrora perseguia, agora prega a fé. Antes procurava destruir. Essa palavra destruir, o verbo aí está no sentido de continuidade. Ele fazia isso sempre, era uma prática dele. Não foi só um momento da vida dele. Quando ele soube do Cristo, ele trabalhou para perseguir a igreja. E aí ele conclui no versículo 4. Essas igrejas da Judéia, quer dizer, voltando lá, glorificam a Deus a meu respeito, ou a respeito de mim. A respeito de mim, né, estão sempre dando glórias a Deus. Então eles souberam que aquele que perseguia agora prega a fé, e o que é que eles fazem? Eles dão glória a Deus. Aí você fala assim, terminou aqui a palestra. Então a Paulo terminou assim? Ele estava falando para quem? Para a igreja da Galácia. E por que ele estava escrevendo para eles? Porque ele estava espantado que eles tão rapidamente esqueceram o evangelho que ele pregava, o evangelho que ele recebeu de Cristo, e estavam agora seguindo um evangelho adulterado, de fruto de bode branco, de pessoas vaidosas, que o Deus é o ventre. É isso que está acontecendo. E estão indo contra a minha autoridade, e estão dizendo que eu não tenho autoridade nenhuma, que eu não ouvi nada, e que eu sou um hipócrita. Saiba, aqueles lá da igreja da Judéia, que não me viram, mas só ouviram falar de mim, eles dão glória a Deus por aquilo que eu faço. E estou surpresa, como se estivesse dizendo assim, com vocês da Galácia. Estou surpresa. Eu sou mãe de vocês. Fui eu que criei essas igrejas e levei o evangelho para vocês. E vocês tão rapidamente estão trocando por outro evangelho? Olha os irmãos lá da Judéia. Eles estão dando glórias a Deus por mim. Ou melhor, estão orando por mim. Muita paz, fique com Deus.